Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. É uma honra e uma alegria poder retornar a essa casa, ver essa obra tão adiantada. Feliz com o que vocês estão construindo para Deus aqui nesse lugar. E é na certeza de que foi o Senhor quem começou isso, é que eu tenho plena convicção de que será concluído. Né? Porque fiel é aquele que começa a boa obra, aleluia. Deus abençoe apóstolo Paulo, Deus abençoe pastora Damiana. Eu fico constrangida quando em dias como hoje eu chego aqui um pouquinho cansada, fazendo aquela oração do desesperado, que é quando eu fico, Deus, pelo amor de Deus. Eu falo, Jesus, me ajuda, porque às vezes o cansaço dá uma paralisada na nossa cabeça, e aí eu tenho medo de colocar Daniel para abrir o mar, Moisés na cova dos leões. Esse tipo de coisa às vezes acontece, né? E aí eu falo, Jesus, só não me deixa te chamar de Genésio, eu preciso te adorar. Mas eu fico constrangida, porque quando eu vejo a pastora Damiana se gastando assim como o apóstolo, da maneira como eles se gastam, que é o mesmo jeito que Paulo dizia, né? Gastar-me-ei e me deixarei gastar. Eu recolho a insignificância do meu cansaço e eu digo, Senhor, se tu não me tomar, eu te tomo nessa noite. De tanta vontade que a gente tem de ser usado por Deus neste lugar, porque a nossa vontade é somar, é cooperar. Mas ainda antes de ministrar a palavra, eu quero aqui fazer o que o apóstolo Paulo orientou, quando ele disse, confessando uns aos outros as vossas necessidades. E hoje eu preciso aí de pelo menos 15 crentes que ligam no cabo de aço da intercessão. Não é no fio não, é no cabo de aço. Vamos lá que eu vou contar. Eu preciso de 15 pessoas que vão começar a interceder pela minha vida agora e só vão acabar de orar depois que eu entregar o microfone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Amém, a vitória é nossa. Por favor, nos ajudem em oração, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Enquanto você localiza o texto sagrado, deixa eu fazer algo aqui bem rapidamente. Eu trouxe alguns materiais e vocês já conhecem alguns deles. Outros estão entrando em edição limitada hoje, como por exemplo o vestido fé. Esse aqui ele vai, quem comprar comprou, quem não comprou depois nem mais pelo WhatsApp, porque a gente vai trazer uma nova coleção e essa é a última edição desse vestido. Camila, por que você gosta do vestido fé? Primeiro, porque ele tem a malha grossa e bem estruturada. E por que isso é bom? Porque se você for bem magrinha, ele te deixa com uma sensação de um pouco mais de corpulência. Não fica aquela coisinha cabeça de fósforo, entendeu? Fica legal. Camila, e se eu já estiver vivendo aquela fase que a palavra diz que os que confiam no Senhor engordarão? Ele é tão bom quanto, justamente por a malha ser um pouco mais grossinha, se ficar alguma dobrinha não aparece, fica inteiro. Parece aquelas modelo plus size, é uma coisa linda, fica direitinho. E se colocar um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Tem também a bata do leão que a gente trouxe hoje, super elegante, com a cruz aqui na frente, vocês já sabem, né? Sempre no preto e no cinza, para criar aquele efeito block color. O que é o efeito block color, Camila? É aquele efeito onde o cinza e o preto têm o poder de harmonizar em qualquer cor, em qualquer grade de cor. Então essa daqui é boa para você dar de presente para aquela pessoa que não consegue combinar lé com cré. O que você botar com essa aqui vai dar certo. Entendeu? Aí combina. E por que o tronco é cinza, Camila, e a manga é preta? Porque eu descobri que isso afina a cintura. Diga aleluia. E tem essa outra super discreta, só que não. Que é a virtuosa de A a Z, toda no tule, punho duplo na lantejola, baseada em Provérbios capítulo de número 31. Isso aqui é para aquelas mulheres que levam à risca a palavra de Jesus, quando ele disse que nós fomos feitos para ser luz do mundo. Então essa aqui eu sempre brinco com a galera que é assim, né? Você quer brilho, minha filha? Toma brilho para você, né? Já está pronta. E por fim, para os varões, mas aqui tem que ser macho alfa, né? Aquele leãozão de cara fechada, bem tradicional.
Os varões que estão aqui e têm certeza da sua hombridade, digam glória! Os que têm dúvida, não digam nada. O varão aqui entendeu, ele disse glória, 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 glória. Vão estar disponíveis no final do culto, tá bom? Se vocês desejarem adquirir, eu estou um pouquinho perdida, não sei exatamente aonde é que eu perdi. Aqui na lateral, do lado de cá? Então vão estar do lado de cá, minha mãe está me ajudando hoje. E aí vai ser uma bênção, porque todas as vezes que você adquire qualquer um desses materiais, você entra com a gente no campo missionário e nos últimos 2 anos, investindo monetariamente no território nacional. Glória a Deus. João capítulo 19, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, a partir do verso 23 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versos 23 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E eles disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foram isso que fizeram os soldados. E junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe Maria, a sua irmã, a irmã de sua mãe, também a mulher de Cleofas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua própria casa. Depois disto, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura. Complete aí para mim, por favor. Para que se cumprisse a... Vem com vontade. Para que se cumprisse a... Disse Jesus: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam numa esponja de vinagre, e pondo-a sobre um ísopo, o colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação do dia sábado, para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabá, porque era grande aquele dia, pediram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e a do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo, porém, a Jesus, vendo o que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, dizendo ser verdadeiro o seu testemunho, para que vocês também creiam. E ele disse: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Vamos lá mais uma vez. Para que se cumprisse a... que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Somente até aqui. Você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu estou tentando ambientar a minha vista a essa luz, porque eu não enxergo nadinha com ela. Mas amém, não é por vista, é por fé, não é? Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar em direção à pessoa que está mais próxima a você nessa noite uma palavra. Quando eu disser 3, você vai liberar esta palavra, e esta palavra determina o rumo profético que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer a esta pessoa: vai se cumprir tudo. Esta é a palavra. Calma que eu não contei até 3 ainda.
Mas no 3 você pode fazer o que você fez aí agora, tá bom? Quando eu disser 3, você vai dizer deste jeito com autoridade: vai se cumprir tudo. É 1, prepara. 2, respira. 2,5, aponta um dedo de profeta, vai. 3, libera a palavra. Vai. Agora fala para o outro vizinho: vai se cumprir tudo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Faria algo que não seria capaz de realizar? De modo nenhum. Assim como Maria, nesta noite nós entoamos ao nosso Deus canções com composições semelhantes a ela, quando depois de conceber e gerar pelo Espírito Santo, ela chegou à conclusão dizendo: porque para Deus não há impossíveis em nenhuma de todas as suas promessas. Oh, aleluia! Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Oh, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é poderosa para fazer. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo, complete por favor. A palavra de Deus é poderosa para? A palavra de Deus é poderosa para? A palavra de Deus é poderosa para? Se você não gravar absolutamente nada daquilo que o Espírito Santo de Deus me der para ministrar nesta noite, mas se você se apegar a esta frase, a este princípio, isto será o suficiente para que você viva milagres por muitos tempos. A palavra de Deus é poderosa para fazer. Quem faz é a palavra de Deus. E por que ela faz? Ela faz porque é viva, diz o autor da carta aos Hebreus. Ela não depende de nós, antes nós é que dependemos dela. Não é isto que diz o autor da carta aos Hebreus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é útil, ela é independente, viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada penetrante de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós vamos ver no momento do Calvário, no momento da crucificação de Jesus, Jesus passando pelo pior momento de sua vida quanto homem aqui na terra. É chegada a hora das trevas sobre o Filho de Deus. Todo o período de 33 anos e meio de crescimento e os últimos 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra culminava para a realização deste momento. E neste momento nós vamos ver a palavra de Deus mostrando toda a sua força e toda a sua independência, de maneira muito literal, como em quase nenhum outro momento, de maneira tão literal e absolutista, como essa que nós vemos em João, no capítulo de número 19. A palavra do Senhor vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ora ela fará por intermédio de homens, e ora, para nossa surpresa, ela executará sem que isso passe por homem algum, porque ela é viva. Ela é viva. Nós estamos vivendo dias em que queremos viver metamorfose, queremos viver transformação, queremos viver milagres e experiências sobrenaturais e extraordinárias. E há em nós fé para isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Há em nós fé para isso. Todas as pessoas que estão aqui movidas por alguma intenção mínima de fé. Senão não estariam aqui num domingo à noite. Muitas delas estão em pé. E não estão aqui por causa de A, B ou C, mas estão aqui exatamente como Pedro um dia esteve, quando, diante do próprio Jesus, depois de dar um duro sermão, aonde ele não cura ninguém naquele dia, não levanta nenhum paralítico naquela hora, não dá vista a absolutamente nenhum cego, não faz nenhum milagre prodigioso diante dos seus olhos. Naquele dia o sermão era para transformação de caráter, para conserto de alma. Naquele dia a transmutação não aconteceria do lado de fora, mas era necessária que houvesse do lado de dentro. Por isso palavra que ministrasse ao caráter dos homens. Mas naquele momento eles não aguentaram, e por causa da dureza da palavra, segundo a reprodução de João e Mateus, as centenas de pessoas que estavam ao redor de Jesus saíram de onde ele estava. E diferente de nós,
Jesus não se preocupa com gente indo embora durante o culto. A gente aqui tem essa mania, né, de tentar segurar as pessoas antes do culto acabar. E aí a gente fica, não vai embora não que eu vou fazer uma oração poderosa. Não vai embora não que daqui a pouco fulano vai cantar. Não vai embora não que daqui a pouco vai acontecer isso ou aquilo. Jesus não. Jesus vira para aquele povo quando depois vão embora e só sobram os 12 discípulos dele. Ele não os incentiva a ficar. Ele se certifica se eles estão ali com a intenção correta. E então pergunta assim para eles: e vocês não desejam ir também? E aí Pedro vai falar algo que traduz com fidelidade aquilo que nos traz hoje aqui. Ele então reproduz diante de Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus deseja executar. A palavra de Deus deseja manifestar aquilo que a expectativa da fé do seu coração deseja. Camila, então se tem palavra e se tem fé, por que milagres não estão acontecendo? Se tem palavra e se tem fé, por que transformações não estão acontecendo? Se tem milagre e se tem fé, por que borboletas ainda estão no casulo, mesmo depois do tempo da metamorfose? Porque numa escala de entendimento de como milagres acontecem e na dinâmica de realização de por que Deus faz milagres, colocamos a fé acima da palavra e isso embaralha e desgringola tudo. Por quê? Porque antes de vir fé, primeiro precisa haver manifestação de palavra. A palavra do Senhor, ela é literal acerca disso, porque a fé vem pelo ouvir, e não é o ouvir de qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, temos vivido dias onde queremos viver coisas que só Deus pode fazer, mas carregando em nosso coração uma fé sensorial, uma fé emocional, uma fé motivacional. Camila, eu ainda não entendi. É o tipo de fé que só dura o horário do culto. É o tipo de fé que só dura o horário da ministração. É o tipo de fé que não se sustenta depois que o culto acaba. Aí você fica bem no domingo, mas no final da segunda-feira à noite já oscila de novo. Por quê? Porque não é uma fé baseada na palavra. E por que não é uma fé baseada na palavra? Não é uma fé baseada na palavra porque começamos a lidar com a palavra de Deus como se fosse algo ilusório e abstrato. Presta atenção, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca e jamais irão passar. Céus e terra serão arrolados como uma folha de papel, como um pergaminho, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Por isso disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo de número 119 é o salmo que mais explora a glorificação do Senhor pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Ele disse: vivifica-me na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E o que Jesus disse acerca da verdade da sua palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo de número 1, Jesus vem e o texto diz que João, diferente dos demais, não vai usar a biografia de Jesus para falar o nome de Maria, para falar o nome de José. Ele vai direto no ponto e ele diz: no princípio era o verbo. O verbo é o que, gente? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não podiam prevalecer contra ela. Presta atenção nisso aqui. Nós precisamos priorizar a palavra. E aí, Camila, e aí a fé será instintivamente natural aquele que ouve e obedece a palavra. Você não precisará ser motivado por um louvor. Você não precisará ser motivado pela amarração de uma campanha. Você não será motivado e nem se tornará guruzinho de profeta de ninguém. Se tu tiveres a palavra, tu saberás que tem o suficiente para chegar onde quer, para pisar onde precisa, para alcançar aquilo que deseja. Mas o que acontece? Acontece que estamos tendo uma fé verdadeira, porém sendo aplicada de maneira errada. E se você tiver uma fé verdadeira, mas se fizer uso dela da forma errada, até o que era para dar certo vai dar errado. Porém, se tu tiveres uma fé genuína, e o que é uma fé genuína? Uma fé genuína é uma fé embasada na palavra. Se tu tiveres uma fé verdadeira e uma fé genuína, ainda que equivocadamente tu estejas em algum lugar errado, até o que é para dar errado vai dar certo, porque a garantia será a palavra.
Então você não pode considerar a palavra como algo apenas motivacional. Ela é a realidade. O problema é que nós lidamos com ela como se fosse uma coisa sensorial e abstrata, só porque não pode ser vista. Sinta se o chão debaixo dos seus pés está firme agora, por favor. Pise aí e veja se é sólido o suficiente para te sustentar. Pise. Pise aí. Faça isso agora. Não quero fazer, Camila, é por isso que você não prospera. Ah não, mas é que eu creio em Deus. Em Deus você tem segurança, é na palavra que você prospera. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas. E o que os profetas dizem? Eles inventam? Não, eles repetem aquilo que Deus já disse. Ezequiel capítulo de número 37. Lá no vale. Ele não disse nada novo. O Senhor perguntou para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz: Senhor Deus Jeová, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Sobre o vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor. Aí o Senhor diz para ele: então profetiza. E o que ele profetizou? O que veio na sua cabeça? Não, ele reproduzia com fidelidade aquilo que Deus lhe dizia. E por isso houve um ruído naquele vale. Então vamos lá. Pise bem forte no chão e veja se há solidez debaixo dos seus pés. Está firme? Está sólido? Agora dê uma olhada para esse teto espetacular. Há uma cobertura sobre nós. Aleluia. Então veja, o chão debaixo dos seus pés é firme. O teto sobre a sua cabeça lhe dá um nível de cobertura. Porém, e se eu te disser que a palavra de Deus que está sobre a sua vida tem mais solidez do que esse chão que você pisa? E tem mais força em te cobrir do que o teto que está sobre a sua cabeça. Se daqui a um tempo a gente mudar e fizer uma nova arquitetura nessa igreja, a gente tira esse teto e coloca outro, tira esse chão e coloca outro, derruba a parede e estende mais um pouco. Por quê? Porque toda circunstância da realidade que te cerca, ela é variável, mas a palavra de Deus sobre a sua vida, ela é imutável, portanto ela é segura, portanto ela é real, e é por isso que nela você precisa colocar a sua confiança. Mas como eu colocarei a minha confiança em cima daquilo que eu não sei? E é isto que está acontecendo. A fé não tem sustentado aquilo que nós acreditamos, não porque não temos fé, mas porque estamos embasando ela em cima de circunstâncias que estão à nossa volta, ou em cima de palavras que são liberadas por outras pessoas. Por quê? Porque não temos tido vontade de saber de fato e de verdade o que Deus disse acerca de nós. E com isso começamos a praticar uma fé equivocada. Uma fé que pode ser verdadeira. Uma fé que pode ser intencional, real. Porém não está sendo aplicada da maneira correta. E por isso, mesmo tendo palavra e mesmo tendo fé, não acontece nada. Porque você não está embasando a sua fé sobre a palavra. Eu não sei o que tem acontecido. Se foi por causa da doutrina triunfalista da década de 80 e 90. Mas a verdade é que as pessoas estão usando a fé como se fosse uma mola propulsora que Deus precisasse para fazer o que Ele quer fazer. Camila, eu ainda não entendi, vai entender rasgado. A maioria das pessoas que estão aqui, incluindo a mim, que desejam ver o milagre, durante muito tempo, elas trabalham com essa linguagem de fé. Se não aconteceu, é porque eu ainda não tive fé o suficiente. Por quê? Porque no fundo eu acho que Deus precisa da minha fé para fazer. E uma coisa extremamente teológica, doutrinária, que precisa ser aplicada em nosso meio hoje, é que Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente nada. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter fé, só estou dizendo que colocar fé na primazia da crença está errada. Vou repetir. Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente nada. Deus não espera a minha fé para ter poder de fazer. Eu comecei iniciando a palavra e já eu volto para João 19, mas primeiro eu preciso construir o seu entendimento acerca do que culmina João 19. E eu comecei dizendo que quem faz acontecer é a palavra. É a palavra de Deus. Só que nós começamos a caminhar como se Deus fosse dependente da minha fé para fazer os milagres que eu desejo que Ele faça. Como se Deus tivesse expectativa da minha fé para só então ter poder para fazer o que eu desejo que Ele faça. Isso está errado. Dê uma olhada para alguém aí do seu lado e diga: está errado.
Não, você não falou, diga, está errado. Está errado, Deus não depende da minha fé para fazer nada. Gênesis capítulo de número 1, isso fica provado para você não achar que é heresia de Camila, mas para compreender que é conteúdo doutrinário da palavra de Deus e da estrutura de uma fé que não pode ser abalada. Capítulo de número 1, o texto diz: no princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia nada. Complete aí para mim, por favor. Não havia? Vem, gente, não havia. No princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, não havia nada. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou em outras versões, sobre o abismo, onde estava em trevas. Então presta atenção, não havia nada, mas tinha Deus. Não havia nada, mas o Espírito de Deus estava ali. Escute isso. Escute isso. Olhe isso. Não tem sol, não tem lua, não tem estrela, mas tem Deus. Tem Deus, mas não acontece. O texto diz que o Espírito de Deus não está parado, não. O texto diz que o Espírito de Deus se move, mas também não faz. Vem, não tenha medo não. Deus está presente, o Espírito dele se move, mas não acontece nada. Porque Deus não reage a nenhuma outra coisa a não ser a sua palavra. Aí você conhece Gênesis 1. E disse Deus, é o primeiro verbo. Isso significa que é a primeira palavra expressa de Deus. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu, igreja? E houve luz. Então presta atenção. Tem Deus, tem o Espírito, está em movimento. Mas enquanto a palavra não é declarada, não acontece. Porque Deus só começa a reagir diante da... Sendo muito literal para você colocar a sua fé no lugar certo. Não há manifestação de fé quando você observa Gênesis capítulo de número 1. Vamos ser aqui literais e vamos falar bem rasgado para as crianças de 12 anos entenderem também. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus diz e haja luz e houve luz, quem foi que disse amém para a luz aparecer? Quem foi que disse, está ligada essa palavra? Quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse assim seja? Então não fale o que você pensa que eu quero ouvir. Também não fale o que o seu coração quer dizer. Só reproduza com fidelidade o que a Bíblia diz. Há manifestação de fé em Gênesis 1? Gente, manifestação de fé em Gênesis 1? Vamos lá, estou esperando. Há manifestação de fé em Gênesis 1? Não há. O que há é manifestação de... Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele confirma dizendo, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Camila, se Deus não precisa da minha fé para fazer nada, por que eu preciso continuar injetando fé na palavra? Porque Deus não precisa da minha fé para fazer. Inclusive, lhe digo mais, de acordo com a palavra de Deus, não há nada que ele vá fazer. De acordo com a palavra de Deus, tudo que ele tinha para fazer já está. Aí você começa a entender por que tem que ter fé. Porque Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. E por que ainda assim eu vou crer? Porque eu dependo da minha fé para ter poder de receber aquilo que Deus já fez. Versículo de número 31 do capítulo 1 de Gênesis. Deus vai terminar e Moisés vai escrever. E a finalização de Deus conclui-se assim: eu tenho vos dado tudo. Prega para uns 3 aí e diga, você já tem tudo. Se eu te disser que tudo que você precisa já existe, se eu te disser que tudo que você almeja já existe, se eu te disser que Deus não está criando nada, obrigada, que Deus não está criando nada novo para você, se eu te disser que tudo que você, ainda que seja no futuro, considerar novidade para Deus já era passado, porque Ele já havia feito antes do desejo subir ao seu coração. Já existe, porém nós temos o péssimo defeito de acreditar que coisas só existem a partir do momento que nós as... Não é porque você não vê que significa que isto não exista. Por isso quem anda por fé não anda por vista. Porque a fé tem a expectativa de coisas que ainda não são,
mas a gente espera como se elas já fossem. Porque para Deus tudo que Ele libera não será, para Deus tudo que Ele libera já é, porque já foi antes de ser para você. Então preste atenção. Porque ainda assim eu preciso ter fé, porque Deus não precisa da minha fé para fazer. Preste atenção. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua. Só que Ele só faz na vida de quem? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer. A minha fé me habilita a receber aquilo que Deus já fez. Então quando eu creio, Deus não cria. Quando eu creio, Deus manifesta o que já existe, mas eu não via. Eu vou falar bem rasgado e você vai entender. Esse marido salvo já existe. Esse filho fora do tráfico já existe. Alguém olha no natural e diz: ele vai ser o gerente da Boca. E a mãe compra a Bíblia, compra a gravata. E alguém diz: você é doida, ele vai subir de cargo lá. Está comprando Bíblia e gravata para quê? Porque ele vai entrar obreiro, vai virar presbítero, vai evangelista, vai subir a pastor. Mas não é nada disso que está acontecendo. Pois é porque você só está vendo o que está diante dos seus olhos. Mas a minha casa está sobre uma palavra. A minha casa está sobre uma palavra, e ela é o suficiente para fazer cumprir aquilo que já existe, porém ainda não foi manifestado. E aí a sua fé faz o quê? Sua fé te dá legitimidade, autoridade. Para quê? Para tomar posse de coisas que já são suas. Não, você vai entender isso aqui. Marcos capítulo de número 5. Quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? 12 anos hemorrágica, gente, 12 anos sangrando. Mas o texto diz que em casa, sozinha, ela reproduzia para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aí o texto diz que Jesus passa, e junto com ele uma multidão que o aperta. Ela vai e esbarra a mão na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que na hora, segundo nível de fé, segundo nível de fé, parar de espiritualizar o que Deus já me mandou fazer. Para de espiritualizar o que Deus já mandou. Na analogia de João e Tiago sobre fé, sobretudo de Tiago, que afirma que a fé sem obras é morta, é como se ele traduzisse o diálogo de alguém que está perguntando para ele: mostra-me a tua fé. E ele diz: eu não vou te mostrar a minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você saberá qual é o tamanho da minha fé. Mais fé do que um crente para dizer amém é um crente que, não dizendo nada, vai lá e executa tudo. Marcos capítulo 5. A mulher esbarra a mão na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que foi na hora. Complete para mim, por favor, diga na hora. Vem com vontade e diga na hora. O texto diz que na hora imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu estar curada daquele flagelo. Escute isso. Responda para mim de acordo com o que está escrito na Bíblia. Essa mulher pediu a Jesus para ser curada, gente? Essa mulher fez uma oração? Fez não, irmão. Ela estava em casa dizendo: vou tocar e vou levar. Vou lá e você... Ela mexe com a minha cabeça. Ela mexe com a minha cabeça. Aí o texto diz que ela vai, só esbarra na orla das vestes, e, como eu digo a grosso modo, ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Aí eu digo: Jesus, como é que essa mulher não te pede, vai, pega, toma, leva, e tu ainda aplaude ela? Como, Senhor? E o Senhor disse para mim 2 motivos. Primeiro, ela sabia que estava comigo, mas já era, porque Ele disse: eu vim para os enfermos. Segunda coisa, e essa para mim é a mais impactante, eu ouvi o Espírito Santo, no dia que eu meditei nesse texto, dizer para mim: são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que eu já liberei.
São vocês que gastam tempo tomando ações, abre aspas, super espirituais, porque na verdade vocês querem maquiar a incredulidade que mora dentro de vocês. Ah, meu Deus, Deus está dizendo para alguém hoje aqui, porque Ele já tem dito há muitos dias para mim: até quando você vai colocar no tempo da espera a incredulidade do projeto que Deus já te mandou fazer, mas você não faz? Aí, por não fazer, você prefere maquiar uma falsa fé do que confessar uma incredulidade sincera. Aí você fica espiritualizando. É que não está no tempo, é que não chegou a hora, é que Deus ainda não quis. Não me leva a mal não, tenta me convencer do que Deus ainda não quis, porque no Antigo Testamento Ele é sombra, mas no Novo Testamento Ele diz: o meu nome é Já. Eu nunca vi ninguém que foi alvo de um milagre de Jesus Cristo, ou até mesmo dos profetas no Antigo Testamento, ou até mesmo dos apóstolos no Novo Testamento, que precisavam passar pelo processo da espera quando precisavam de um socorro imediato de Deus. Ele olhou para o paralítico e ele disse: queres ficar são? Ah, eu queria. Você quer? Eu quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. O leproso vai tentar espiritualizar, o leproso vai tentar dar tempo para Jesus agir. E aí ele diz assim, na subida, Jesus está dizendo, e ele encontra na subida. Aí ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Quando ele diz se tu quiseres, ele está dizendo no teu tempo. Faz se for da tua vontade, faz se for do teu jeito. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Aí Jesus responde: eu quero. Vai ver, ele pensa: e será quando? Ele diz: agora seja limpo. E ele foi limpo imediatamente. Volta para Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue nem pediu. Nem pediu. Porque ela estava ali debaixo de uma palavra. Qual? A que ela reproduziu em casa desde a hora antes de sair. Se tão somente eu tocar. Quando ela se vê tocando, ela se vê realizando. O quê? O que ela acreditava que já era para ela. Só que nós estamos gastando tempo espiritualizando. Sabe por quê? Porque é mais fácil vir para a igreja e maquiar uma fé falsa do que chegar num culto como esse e confessar uma incredulidade sincera. Só que eu vou te motivar a confessar a incredulidade sincera. Sabe por quê? Escute isso. Deus trabalha, Deus se dispõe a ajudar um homem que tem uma incredulidade sincera, mas Ele não suporta alguém que transmite uma fé falsa. Me diga aí quando foi que Jesus dedicou mais de 5 minutos para fariseu. Não há relato disso no Antigo Testamento. Até quando ele aceitou o banquete na casa do Simão, só suportou ficar lá porque o Simão não falou com ele. Porque na verdade o alvo não era o fariseu, era a mulher pecadora que estava lá disposta para fazer a confissão. Por quê? Porque Jesus tolera uma incredulidade sincera se ela for confessada, porque a Bíblia é fiel acerca dela mesma. E a palavra do Senhor é que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tomé! Qual foi o nome que eu disse agora? Tomé. Quando você lembra de Tomé, você lembra de incredulidade. Jesus ressuscitou, foi na casa onde estavam os discípulos, mas calhou de que na hora que Tomé chegou, na hora que Jesus chegou na casa, Tomé não estava lá. Aí ele pensou que os discípulos que outrora haviam visto Jesus dentro da casa, depois que ele chega na casa, estão loucos, porque eles dizem assim: Tomé, o Senhor esteve entre nós. Só que Tomé está pensando na cruz, Tomé está pensando na sepultura, Tomé está traumatizado com aquilo que ele... Só que Jesus aparece na casa, mas Tomé não crê. Ele pensa: vocês estão loucos. Aí ele libera uma palavra que manifesta a confissão de sua incredulidade. Diz assim, ele diz: se eu não colocar os meus dedos na perfuração dos cravos e não passar a mão no lado onde ele foi perfurado com a lança, eu não o crerei. O texto diz que Jesus volta naquela casa, não comeu, não bebeu, não ministrou nenhuma palavra diferenciada. Tudo leva a crer que Jesus só voltou lá por causa de Tomé. Só que Tomé não está crente, porque ele diz: eu não creio. Mas ele diz. E Deus ama gente que não maqueia a mentira com falsa verdade, mas fala a verdade, porque para ele isso é mais bonito do que qualquer mentira.
Aí Tomé diz: eu não crerei. Incredulidade, porém uma incredulidade sincera, confessada. Jesus volta na casa. Aí Tomé vê ele. Quando Tomé vê Jesus, como é que ele fica, gente? Maravilhado, estupefato, atônito. Ele olha e imediatamente crê. Aí ele diz: Senhor, eu creio. Mas o Senhor, quando é bom, é maravilhoso, mas quando é terrível, é melhor ainda. Aí ele diz: me crê não, vem aqui. Bota a mão aqui. Bota, Tomé, a mão aqui. Não, Senhor, eu creio. Bota a mão aqui. Eu creio, Senhor, não. Aí o Senhor abre a túnica e diz: agora passa a mão aqui. Por quê? Porque se a sua incredulidade for sincera, eu vou te convencer de uma fé verdadeira. Aí bota a mão aqui, bota a mão aqui. Ele olha e diz: Tomé, porque tu viste e tu creu. Mas bem-aventurados que não viram e crerão. Tomé continuou sendo considerado discípulo do Senhor, sim ou não? Sim. Tomé continuou fazendo obras incríveis, sim ou não? Continuou servindo ao Senhor, sim ou não? Porque o Senhor não tende a rejeitar incredulidade sincera. O que Ele rejeita é uma fé falsa. Se a incredulidade for honesta, se desnudar o coração e disser: Deus, eu não estou crendo. Deus, eu estou duvidando. Deus, a tua palavra parece que em mim já não é verdade. Meu irmão, pode ser do jeito que for. Se você falar a verdade, tem chance. Agora, se vir para cá, levanta a mão, aí levanta. Ora, aí só fecha o olho. Aí olha a roupa de um, olha o sapato de outro. Meu irmão, você pode fazer a campanha de 7, de 14, de 21, de 42. Camille, Deus, vai ter espírito, mas não vai acontecer. Porque Deus só reage diante da sua palavra. Então, se a palavra não for verdadeira, não haverá manifestação de fé genuína. Mas se a palavra for verdadeira, a fé será tão genuína que será instintiva. Oh, Deus. Vou contar de 1 a 3, nós vamos liberar uma palavra de ordem que é chave. O que é chave, Camila? Vai virar na vida de algumas pessoas aqui hoje. Vou falar de novo, sua vida espiritual vai virar a partir de hoje. Porque Deus vai te dar, meu Deus, sua vida espiritual vai virar a partir de hoje. Ah, Camila, eu quero que a minha vida material mude. É por isso que nada está mudando. Porque as coisas que acontecem no físico são apenas a evidência do que já aconteceram no espiritual. Se você focar no espiritual, o físico será organizado. Você entra aqui, tem uma lista enorme. Preciso de um plano de saúde, preciso de dinheiro, preciso de porta aberta, preciso disso, preciso daquilo. E o Senhor está dizendo: ah, se você entendesse que você só depende de uma palavra, uma palavra, uma palavra. Oh, diminui a lista dos propósitos e coloca um propósito no teu coração. Qual? Ser obediente à palavra. E aí, Camila? E aí é a lista do cumprimento dos propósitos que vai correr atrás de você no culto. Porque você só precisa estar debaixo de uma palavra. O centurião tinha um filho enfermo em casa. Ele chega para Jesus e ele diz: mestre, eu estou achando que o menino vai morrer. A febre não quer deixá-lo. Aí Jesus disse: me leve na sua casa que eu vou impor as mãos sobre ele e ele será curado. Ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas sou um homem sujeito a autoridades. E também libero palavras de autoridade. Ele está dizendo: eu acredito na palavra. Basta com que tu liberes uma, e eu sei que ele vai ser curado. Aí ele volta para casa, vai na cama. Cadê o menino? Já levantou e comeu. Aí ele pergunta: e que hora mais ou menos era isso? Aí era por volta das 5 da tarde. Era exatamente a mesma hora que ele liberava a palavra. Você precisa colocar a sua vida de fé, sua vida espiritual, no mesmo tempo de conjugação verbal que a palavra de Deus está sobre a sua vida. Presta atenção que eu vou repetir isso. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa colocar os seus dias, a sua rotina, a sua maneira de servir a Deus, sua lista de prioridades.
no mesmo alinhamento de tempo. Complete aí, no mesmo alinhamento de da conjugação verbal que se manifesta a palavra de Deus. Não adianta Deus liberar uma palavra hoje e você achar que só pode cumprir amanhã. Porque obediência para Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Isso é obediência e isso faz diferença. É nisto que eu digo que pecamos, quando queremos trazer um nível de espiritualização sobre coisas que Deus nos deu poder de execução.